Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Meu querido irmão, minha querida irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos na sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico Par 2024. Evangelho, Mateus, capítulo 9. Versículos 9 a 11. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, surpresa para os doutores da lei, surpresa para os detentores da santidade, da pureza. Jesus chamou um pagão, explorador do povo e de sua cidadania, até da cidadania. Era normal que houvesse uma repulsa recíproca entre as partes, os judeus e os que estão a serviço de Roma. Nem Jesus concordava com tal injustiça imposta pelo Império Romano a seu povo. O Império Romano era uma potência estrangeira de ocupação e exploração. E a coletoria de impostos é o meio explorador do povo. E Mateus era um cobrador de impostos. Ele era um publicano, isso é, um pecador público. Pois bem, Jesus passa, ele estava trabalhando na coletoria e Jesus diz a ele: segue-me. Ele seguiu Jesus e ele ficou muito feliz, ficou rindo à toa e fez um jantar para comemorar o chamado. E à mesa com Jesus, com seus discípulos, começaram a chegar outros cobradores de impostos e pecadores diversos. Isso me faz lembrar do querido Papa João Paulo II, São João Paulo II, quando esteve em Belo Horizonte. Ele disse assim aos jovens que quem melhor evangeliza o jovem é o próprio jovem. E nós poderíamos parodiar e dizer: quem evangeliza os casais melhor são os próprios casais. Quem evangeliza melhor os cobradores de impostos
é os cobradores de impostos. Olha aí, Mateus, eles começaram a chegar à mesa e parece que um chamava o outro, ficaram sabendo, não é Mateus que convidou, pelo menos o Evangelho não diz isso. Eles sentiram-se convidados e lá estavam à mesa. Aí explodiu o grande escândalo. O teu mestre come com os cobradores de impostos, com os pecadores? Entra Jesus em jogo e diz para eles: eu quero misericórdia e não sacrifício. Aprendei de mim o que é misericórdia. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes, sim, esses precisam de médico. E arremata: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os justos já acolheram, não precisam ser chamados. Se alguém se considera justo, ótimo, louvado seja Deus. Mas os pecadores precisam, e os justos, se são justos, se alegram com o acolhimento dos pecadores. Meus irmãos e irmãs, como eu tenho me relacionado com aqueles que eu julgo pecadores? Sou acolhedor? Reconheço que a misericórdia de Deus é para todos e que eles ainda não acolheram a misericórdia, mas podem acolher? Para Jesus, a pureza autêntica não é a pureza legal da lei, mas a pureza do coração. A pureza que nos leva a ser fraternos, a acolher os mais pobres, a acolher os mais pecadores. É esta a pureza que Jesus pede a nós hoje. E que cada um de nós possa ser um bom evangelizador na nossa área, no nosso ramo de trabalho. E assim sejamos como Mateus, aquela pessoa que leva para Jesus muitos outros pecadores, porque se sentem convidados naturalmente a participar da mesa com Jesus, não só da mesa do banquete que mata a fome, mas aí vem a catequese. Assim como Jesus chamou Mateus e Mateus sentiu-se movido, sensibilizado, seguiu Jesus, é o caminho para todos. Esse caminho tem para todos. O Senhor nos abençoe, nós possamos também seguir Jesus sem nenhum preconceito e buscar sempre incluir as pessoas que se sentem excluídas no segmento de Jesus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.